Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Para nós é uma alegria, né? Conhecer os irmãos, estar aqui em São Paulo. A gente morou um tempo em Ribeirão Preto, mas já faz aí mais de 5 anos que estamos ali no norte de Minas. E foi um prazer conhecer o pastor Ademar ali no CTPI, né? Foi muito bom. Já ouvimos falar muito. O pastor Carlos Prades sempre tem falado dos irmãos e comentado. O pastor Carlos sempre que a gente vai conversar, ele conta das amizades, do companheirismo, isso é muito bom. Estou ali no norte de Minas, São João das Missões, né? Juntamente com o pastor Carlos Prades. O pastor está em Itacarambi, é a cidade que eu nasci, né? A minha infância foi passada em Itacarambi. Depois a gente rodou um pouquinho, Bahia, Cocos, Agrovilhas. Depois voltamos para Janaúba, Barreiro da Raiz, sul de Minas. Acho que eu rodei um pouquinho. Andamos um pouquinho, meus pais são missionários, então a gente percorreu um pouquinho no Brasil aí, né, desenvolver esse trabalho de evangelismo. E há 11 anos estou casado com a Kênia, né? Tenho 2 filhos, o Joás e a Abigail. A Abigail tem 7 anos, o Joás tem 4 aninhos. Então lá todos os dias a gente fala com eles: pai, quantos dias falta para o senhor voltar? Então fica naquela expectativa, contando os dedos da volta para casa, né? São muitos apegados, então a gente sempre fica naquela expectativa. Terça-feira estamos indo embora. É bom estar com os irmãos, mas melhor voltar para casa. Né, pastor? Então a gente tem esse anseio, né, de estar em casa. E há 11 anos, casado com a Kênia. Há 5 anos, há 7 anos a gente já tinha morado dentro da ilha do Genipapo. Foi um teste missionário que eu fiz com ela. A gente não tinha ainda, antes de ter a Abigail, a gente não tinha ela, então levei ela para dentro da ilha, lá onde meus pais moram. Lá não tem energia, então é um lugar bem difícil. Foi o primeiro teste, né? Saber se a esposa tem o anseio de fazer missões. Então passamos lá um período, foi bem difícil, mas foi agradável. Voltamos para São Paulo, para Ribeirão Preto, e ela sempre falava: precisamos voltar, precisamos voltar, precisamos voltar. Falei, no tempo certo. E há 5 anos estamos em Itacarambi, e há 6 meses estamos instalados em São João das Missões. Mudamos para lá, a congregação de Itacarambi, Igreja Batista Bíblica, e estamos lá. As dificuldades são muitas, né? Os desafios também são bastantes, mas é com alegria que a gente está ali trabalhando. E eu quero mostrar algumas fotos. A minha esposa mandou 149 fotos, mas eu selecionei 30, tá bom? Senão a gente não consegue passar todas. Esse é um trabalho que nós iniciamos. Eu sou presidente do CMDCA, Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Então a gente desenvolve um trabalho dentro da cidade, na assistência social e nas escolas. Então todo o trabalho, questão de abuso, sexualidade, a gente dá palestra e evangelismo. Então nós temos o acesso livre, pode passar, nós temos o acesso livre dentro das escolas com esse trabalho de evangelismo. Então lá ainda é aberto para isso, e nós estamos com esse evangelismo nas escolas. Pode passar. Aí é o trabalho. Nós estamos aí convidando as crianças para o Guarda-Mirim. Pode passar, né? Esse foi um trabalho. Assim, a gente faz esse trabalho semana ou todo mês. A gente sempre está desenvolvendo esse trabalho de evangelismo. Então, cada escola em missões tem uma escola só, né? Mas nas aldeias, nas tribos Chacreabás, tem 35 escolas. Então a gente percorre cada das escolas falando do amor de Cristo. Pode passar.
esse foi o dia do meu concílio, né? Eu venho como pastor de um outro ministério, porém passamos pelo concílio, passamos pela escola, então fomos aceitos pela Igreja Batista Bíblica. Então esse foi o nosso concílio, e essa igreja é a nossa igreja em São João das Missões. Já havia uma igreja, um salão 10 por 10, onde os irmãos já tinham construído e estavam abandonados. E nos convidaram, conversaram com o pastor Carlos, já conhecia o pastor Carlos, e nos convidaram a assumir a igreja. Então nós já chegamos com um templo próprio. Então essa é a nossa igreja. Pode passar. Nossos irmãos ali foram no mesmo dia do concílio, né? Pode passar também. Esses são os nossos cultos nos lares. Nós passamos por uma situação de que a igreja ficou... Esta igreja onde nós estamos ficou bem mal falada por causa do líder dessa igreja. Uma situação bem complicada. Então a gente precisa proclamar o evangelho de uma maneira diferente, para que as pessoas conheçam, saber quem está à direção desse trabalho. Então essa é uma das formas que a gente tem levado o evangelho. Então a gente põe uma caixa na rua e a gente vai pregando o evangelho nas casas das pessoas, nas portas das casas das pessoas. Pode passar, todos esses são o trabalho de evangelismo, né? Então, essa é na casa da irmã Nívia, né? A irmã Nívia era uma das pessoas que, ela bebia muito, então ela vivia caída pelas ruas dentro de São João das Missões. Ela se converteu e teve um dia que foi até engraçado, eu falando das doutrinas, de ser cheio do Espírito Santo, da gente, sabe, andar com autoestima, e ela sempre curvada, sempre andava, nunca olhava para um lado e para o outro. E um dia ela conta: pastor, estou enxergando tudo. Eu não via mais as pessoas, sempre andava curvada, agora ela anda de cabeça erguida, é uma das primeiras que chega na igreja, tem todas as anotações dos textos, e sempre lendo a palavra. A gente fica muito alegre por esse desenvolvimento. Os filhos delas, que não moram lá, faz o seminário na Igreja Batista também, na cidade deles, em Santa Catarina. Então, ela está muito alegre, então a gente fica alegre por esse povo. Um povo muito simples, mas muito bom estar ali com eles. Pode passar. A casa da irmã Adriana também, pode passar. E pode passar, são os cultos ao ar livre, na rua mesmo. A gente chega lá e instala o som, pode passar. Tem um vídeo aí, mas pode passar. Isso é na casa do irmão Davi. Irmão Davi, ele fala que é o meu braço direito. O irmão Davi, ele não sabe ler, escrever, nem nada, mas é o primeiro a chegar na igreja. O dia que a gente chegamos para lá, ele falou: quero me converter. Então, gostei desse pastor. Nem tinha ido da igreja ainda. E aceitou a Jesus e está lá com o braço direito. Todo mundo que chega lá, qualquer irmão que chegar lá em missões, ele vai dizer: eu sou o braço direito do pastor, hein? Pessoa muito simples. Esse é o projeto Guarda Mirim, que nós estamos implantando em São João das Missões. Em Itacarambi já é uma realidade, já existe o Guarda Mirim. O Guarda Mirim, a gente trabalha com crianças que passam por uma situação bem complicada. Nós temos aí meninas que eram prostitutas, né, desde a adolescência, desde criança, meninos que foram ameaçados pelos pais, uma situação muito complicada. Guarda Mirim, a gente pegou crianças que a gente chegava na casa deles, eles estavam almoçando. O almoço deles era farinha com açúcar. Então, uma realidade. Então, a gente traz para perto essas crianças para desenvolvê-los, né? E um dos instrutores hoje, que está na igreja, um seminarista, ele passou por uma situação muito, muito complicada com o pai. Uma hora vocês vão lá, vão conhecer o Iris, vão conhecer o pessoal lá. Então, a situação deles é muito complexa. Crianças em São João das Missões, meninas trocam lanche, comem um lanche por uma noite de sexualidade. Então, pessoas pagam essas meninas para... Quando você vê uma rodinha de 3, 4 meninas, ali algum senhor de idade paga um lanche para elas, e ele vai ter uma noite com uma delas.
Então, é uma realidade. E estamos falando de meninas de 12, 13, 14 anos. Então, e a gente trabalha, o guarda-mirim é para que a gente possa tirá-los desta vida. Pode passar, ainda não. Aí são guarda-mirim da Itacarambi, fazendo apresentação na escola, para que eles sejam incentivados. Nós já temos aí mais de 50 inscritos do guarda-mirim em missões e vamos iniciar ainda esse ano. Pode passar, também, pode passar. Essa é uma casa que nós, um empresário de Itacarambi nos entregou esta casa para a gente morar, o tempo que a gente precisar, mas ela precisa de uma reforma. Essa reforma fica aí em faixa em torno de 15 mil reais, uma reforma, pode passar aí. É uma casa bem pequenininha, mas a gente consegue aumentar um pouquinho, fazer uma reforma nela, para que nós que estivermos ali em São João das Missões, morarmos nesta casa. Então, é um dos projetos que a gente tem para realizar em São João das Missões. Pode passar. Aí, essa casa do Fábio, pode passar. Tá bem. Então, precisamos tirar o telhado, tirar o madeiramento. Lá não se usa muito forro, lá é bem difícil, é caro o forro. Então, é bem simples mesmo. Todo dia a gente limpa os móveis e todo dia está sujo. Então, não tem essa questão de estar bem organizadinho. Mas lá não tem forro, não, é bem assim. Então, temos que tirar todo o telhado, fazer uma cinta, porque está rachando, e colocar um telhado novamente, algumas madeiras novas por causa do cupim, e entrar para dentro. Pode passar. São 2 quartos, sala e cozinha. É bem pequenininho, igual aqui em São Paulo, né? As casas são pequenininhas, né? Lá a gente está acostumado com casas amplas, mas pode passar. Pode passar. Aí toda a casa, né? Pode passar. Rachaduras. Então, minha esposa colocou muita foto, tá vendo? Ela que é minha secretária, ela que comanda lá. Pode passar. Tá vendo? Muita foto da casa. Ela enfatizou bem. Bom, aí a minha família. A Kênia, a Abigail e o Joás. E a gente está lá há 5 anos e tem trabalhado. Acho que são essas fotos. Né? Acabou. Essa aí é foto do pastor Carlos, fez o cartãozinho. Né? E a gente tem trabalhado com essas crianças. Sim. Esse é o impacto missionário, que eu falei, pastor, que ele vai lá em janeiro, né, pastor? Esse é o impacto missionário que vai acontecer do dia 9 a 14 de janeiro, ano que vem. Então, a Missão Campo Norte vai estar lá com médicos, enfermeiros e evangelismo. Vamos ter um trabalho maravilhoso. Então, a expectativa é grande para esse período, né? Meus irmãos, façam caravanas, vão tirar férias lá. Né, pastor? Vai lá passear, é uma cidade indígena, nós estamos lá em torno de 15 mil habitantes, são de 4 a 5 mil dentro da cidade e o restante são fora. Só que são 3 municípios muito próximos, são Itacarambi, São João das Missões e Mangas. Então, estão todos juntos. Tem hora que você está evangelizando lá em Mangas, achando que é em Missões, daqui a pouco você passa para Itacarambi, são muito próximos. Então, de Missões para Itacarambi é 24 quilômetros, também de Missões para Mangas também fica 24 quilômetros. Então, esse período é terra indígena, são as cavernas do Peroçu. Para quem já ouviu falar das cavernas do Peroçu, é lá, antes de Itacarambi, vai muito turista, vai muita gente visitar esse espaço. E é uma terra indígena. Então, a gente está lá e o impacto vai acontecer ano que vem e a gente queremos muitas vidas para Jesus ali, lotar aquela igrejinha nossa, né? E já pensar em quebrar e aumentar para a glória do Senhor Jesus. Amém? Acho que acabaram as fotos. Então, nós estamos ali já esse período, né, de evangelismo e trabalho. A situação do campo missionário hoje, nós enfrentamos muitas questões de crianças sendo abusadas. Como presidente do CMDCA, a gente atende muita criança.
nessa questão. Nós temos até um menino da nossa igreja que fora abusado, e o Conselho Tutelar, eles não sabem até lidar com a situação. Se vocês entrarem para saber o índice de abuso na cidade, não existe um índice de abuso dentro da cidade. Eles não têm um aplicativo ainda, tem um aplicativo, mas não sabem usar para dizer quantos casos têm sido ocorrido na cidade. Então, hoje a gente dá palestra dentro das escolas, dentro da assistência e também nos hospitais, para desenvolver a nosso povo. Nós chegamos à escola, era uma escola que tinha um portãozinho pequenininho, e eu fiz uma pergunta para a gente poder, se houver um incêndio, alguma coisa, como é que as crianças saem? Eles falam assim: pastor, a gente nunca pensou nisso. São coisas muito simples. E não, a gente precisa de um portão, e fizeram um portão grande. Então, são detalhes. Agora, esse mês passado, teve o Setembro Amarelo. Eu não sou muito favorável a publicação, porque quando há muita informação dessa data, há muito suicídio. Então, é o período que as pessoas mais se suicidam, é essa data, porque há muita informação e pouca formação. As pessoas não sabem lidar com essa situação, mas é muito informado. Se precisar, eu estou aqui. Se precisar. Quem está nesse momento de dificuldade, ele não vai falar. Ele não vai se expressar, ele não consegue dizer isso. Há algo maior dentro dele que precisa de auxílio. Então, a gente visita as escolas, conversamos com professores, e a realidade, quando eu estava falando, eu peguei a palavra, falei com eles, e terminei, elas começaram a se expressar, e elas gritavam, elas diziam: me ajuda, eu estou há 10 anos, há 11 anos dentro dessa escola, e ninguém sabe que eu sofro disso, ninguém sabe o quanto eu pereço, o quanto a minha filha está padecendo. Então, eles sofrem muito. O que a gente precisa é formá-lo. Quem somos? Se a gente entender, ter a compreensão de quem somos, a gente consegue sair de uma situação desse nível. Somos filhos de Deus, né? Somos filhos. Então, essa palavra precisa ser aplicada no coração dessas pessoas. Trazer para perto. Lá a gente trabalha trazendo pessoas para dentro de casa. Eu cozinho um pouco, a minha esposa é confeiteira profissional. Então, a gente ensina, desenvolve. Hoje, quem está nesse momento de depressão, eles não querem cozinhar dentro de casa. Mas, quando você traz para dentro da tua casa e muda o ambiente, você começa a transformá-lo. Em Itacarambi, nós tínhamos uma jovem de uma determinada igreja, que todos eles diziam: é demônio, é demônio. E a gente, não é isso. Levamos para a casa da irmã Camila, começamos a tratar essa jovem, e a família não aceitou. Ela estava bem, estava caminhando de uma maneira bacana, se desenvolvendo, lendo, cantando, e a família disse: não, isso não está certo, vamos levar para dentro da nossa igreja e vamos expulsar, é demônio. E fizeram isso, chegou um momento que ela se matou. Então, assim, é uma situação complicada. São pessoas que não sabem lidar com isso, e a gente precisa aprender. Precisamos ser formados, quem somos, nos desenvolver e desenvolver essas pessoas. Lá em Itacarambi, nós temos os trabalhos com o pastor Carlos, os acampamentos. Então, a gente leva pessoas para o acampamento. Pessoas são salvas dentro do acampamento, pessoas são salvas dentro do barquinho, a gente pescando e conversando, falando do evangelho, coisa muito simples. E porque quem está passando por essa situação, muitas das vezes não vem a uma igreja, não vem. Quem está passando por esse momento difícil, não vai na casa de alguém, me ajuda, me socorre. Não, está sofrendo sozinho, por dentro. Então, a gente vai até eles. Em missões, a gente tem questão de fome. Muitos irmãos a gente liga e diz: e aí, por que não foi para o culto ontem? O que aconteceu? Pastor, meus filhos já tem há 2 dias que a gente não come. Em Itacarambi, nós temos as crianças que, uma das crianças chegou para a tia Nissa: você não tem uma bolacha? E ela dizia assim: espera, depois do culto, mas eu estou com fome, eu queria
um biscoito, uma bolacha. E a Anissa, depois, você não pode esperar um pouquinho? Ah, tia, desde ontem eu não como nada. Então, é difícil. Por isso se iniciou um trabalho com crianças em Itacarambi, com os ribeirinhos. Os pais saem, vão pescar, ou vão usar droga, e as crianças ficam abandonadas. E começamos às quartas e o domingo em Itacarambi, fazer um almoço, uma janta para essas crianças, um café da manhã, para que essas crianças possam comer. E um dos meninos, ele chegou lá, comeu macarrão com salsicha, todo feliz. Depois ele sentou e foi chorar. E ele dizia, eu comi, mas os meus irmãos, a minha mãe, meu pai não comeu. Não tenho nada em casa. Aí foram fazer comida lá da igreja e levar para esse menino. Um outro, a gente levou para casa, fizemos um trabalho com as crianças, enquanto eu fazia um trabalho com a família, os casais, e ele ficou em casa lá e ficou todo animado. E depois que o irmão foi levar eles na casa dele, o Nicolas, ele disse, mãe, pastor Ismael é rico. Lá tinha pão com salsicha, lá tinha refrigerante, tinha até algodão doce, mãe. São a realidade que eles vivem. Então a gente chega neste ambiente, o nosso dever, a nossa missão é pregar o Evangelho. Mas primeiro a gente precisa observá-lo, como está o estômago daquela criança, como está a situação daquela família. Eu sempre falo, a gente caminha, pessoas que têm um problema mental, que está passando por depressão, a gente sempre orienta, pessoas não gostam de ir no médico quando está com essa questão. E a medicação é importante, uma atividade física é importante, o alimento é importante, né? A igreja é importante, e a família compreender isso para dizer que não é frescura, que é mentira, está fazendo pouco caso. Então, a gente precisa levar esse conhecimento e trazer para perto. Muitas dessas pessoas não conseguem abrir a Bíblia e ler, expressar, compreender. Nós somos a Bíblia que eles estão lendo. Nós vamos expressar, falar do Evangelho para eles, porque por si só eles não vão ter um devocional. Por si só eles não vão. Nós somos pessoas, nós somos a igreja de Cristo que está desenvolvendo esse papel, esse projeto na vida dessas pessoas. Então, nós estamos ali, nós temos índios, o último poço, a água lá em Missões é muito boa. A gente toma banho, não ensaboa, né? Não gasta, não ensaboa, é água saloba. Então, para beber não serve, algumas pessoas bebem. Nós estamos com um problema com criancinhas pequenas que bebem essa água, está fazendo hemodiálise. Então, nós temos uma situação muito complexa. O último poço artesiano que foi aberto na tribo indígena deu enxofre. Então, a gente está buscando recurso com o pastor Mark, para a gente trazer algum material de fora, para a gente tentar melhorar a água de Missões. Conversei com o prefeito, tentando trazer a água do Rio São Francisco, que é um pouco melhor que a de Itacarambi, para lá, para Missões, para que haja uma mudança. O projeto é muito caro, mas a gente está buscando recurso para isso, para desenvolver essas pessoas. É uma cidade mal desenvolvida, é uma cidade pobre, é um povo que tem pouco conhecimento. Então a gente está ali. Temos muitos desafios? Sim. Muitas igrejas pentecostais e que deixaram de pregar o Evangelho? Sim. Sim. E nós estamos enfrentando essa situação de ser perseguidos, é natural, a igreja vai ser perseguida, né? De entrar na casa de crianças e a gente precisar mudar uma realidade, até mesmo tirar as crianças desse âmbito familiar. É nosso trabalho como os conselheiros, conselheiros tutelar, CMDCA, porque a situação da família não condiz com a realidade. Esse menino mesmo de 10 anos, ele estava sendo abusado. Até que ele falou com os pais e conversou,
E os pais foram até a minha casa e eu disse, a gente vai resolver, mas porém não há uma lei que vai proibir os outros meninos de 12, 13, 14 anos deixar de abusar. A gente não tem, o que a gente faz com esses meninos? Não dá para afastá-los, não dá para tirar, família não tem, quem cuida da maioria dessas crianças são avós, então não tem muito o que fazer. E até falei com esse menino, ele tem um videogame para ele, tinha um videogame que eu ganhei e nunca usei, estava lá, na sacolinha aí, e tinha controle, tinha tudo. Aí eu peguei o videogame e falei assim, olha, eu vou te dar um presente para você ficar mais em casa, você não ficar soltando pipa sempre na rua, fica mais em casa, tá? Aí eu peguei, quando ele olhou o videogame, ele estava sentado, ele levantou, e aquele susto, é mentira, é meu, tio? E ele, do jeito que estava, ele pulou no meu pescoço, se abraçou, e não queria largar, por uma coisa tão simples, é meu, é uma realidade que nós vivemos, e nós estamos como igreja, meu tempo já foi, ainda bem, né, pastor, que a gente não precisa pregar, não precisa contar do dilúvio que eu passei, outro lado a gente conta essa história, João, capítulo 15, só para uma reflexão, porque quem somos, né, dizer que a gente não contou só o testemunho, né, João 15, diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é agricultor. Todo ramo que está em mim, não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nós como igreja, nosso dever é de produzir frutos, é nos desenvolver, é um crescer, né? Segundo Pedro, ele vai dizer que há um desenvolvimento da igreja, de fé, conhecimento, virtude, amor, domínio próprio. Então, há um crescimento, há um desenvolvimento da igreja, e nós precisamos nos desenvolver. Aonde estamos? Eu sei que eu vivo numa realidade totalmente diferente de vocês, mas o Espírito Santo, como nós aprendemos aqui, está em nós e nos dando força, nos desenvolvendo, dando estratégia, coragem, né? A gente não chega e aí chora, a gente chora quando está em casa sozinho, a gente desaba quando está sozinho, mas quando estamos lá, nós resolvemos, buscamos uma solução, e quando chega em casa, a gente se joga no chão e diz, Deus tem misericórdia, mas é o Espírito Santo que nos fortalece, né? Esse aqui, ele é a videira, e nós estamos ligados nele. E quando o agricultor, o pai, percebe que nós estamos sendo, quando uma videira está crescendo, se desenvolvendo, que um dos teus galhos, eles caem no chão, ele fica sujo, lameado, empoeirado, ele não produz fruto. Então aí o pai pega, levanta ele, amarra, corta, limpa, para que ele dê fruto, para que ele se desenvolva, né? Às vezes estamos assim, como igreja, não nos importamos muito em produzir, em crescer, em fazer a vontade de Deus, nós estamos desligados, às vezes estamos, por causa deste mundo, a correria, né? As prioridades, nós colocamos muitas das vezes as nossas prioridades acima das prioridades do Senhor, né? E a gente precisa, assim, deixar que Deus nos coloque, nos posicione para que a gente produza, né? Mas tem hora que vem abundância, que vem bastante chuva, e a gente se torna tão viçosos, bonitos, cheios, vê aquela árvore topada de folha, de galhos, todo cheio, só que não entra luz, não entra, eles não produzem muito pouco, então é necessário que o agricultor vai lá e corta,
limpa, tira um pouco da folhagem, do nosso orgulho, a soberba. Sem mim, o pastor falou aqui, sem mim nada podeis fazer. Tem crente que é assim, né? Sem mim nada podeis fazer. Mas foi Jesus que falou isso. É sem Ele, né? Não é porque fizemos, não é porque construímos, não é porque temos. Cada um de nós temos uma vocação. Deus tem nos dado uma vocação, um dom para servir, para viver como igreja. Se é de contribuir, contribua. Se é de pregar, de ensinar, o faça. Se é de misericórdia, então faça isso. Nós estamos em conjunto, nós estamos ligados na mesma videira. Entenda que aqui, a nossa treliça aqui é importante para que a videira possa produzir, para não estar no chão, né? Então, exerça a função como igreja. E como a igreja de Jesus, eu vou te pedir uma coisa, vai lá em Missões de Janeiro, ou vai tirar férias. Pastor, quero tirar férias, quero ir para aí, quero conhecer o trabalho de perto, quero conhecer as famílias, as crianças. Vai para lá, passa uma férias com a gente, né? E ore por nós, ore pela nossa casa, pela nossa família, por aquele povo, né? Como igreja, esteja sempre de mãos estendidas para aquela situação. Para que a gente possa, a cada dia, caminhar com um pouquinho de força, de desenvolvimento, saber que existe irmãos e igreja que está intercedendo por nós. Não é fácil. Nós iremos sofrer muito, mas é um sofrimento bom. Paulo em Filipenses vai dizer isso, né, 21 ali, que a morte é lucro, a morte é bom demais. Queria eu morrer, e com Cristo agora, mas por causa de vocês, eu vou ficar. Para que eu dê frutos, para que eu produza frutos, então eu vou ficar. Então nos posicione, que a gente possa ser posicionado como igreja. Qual a nossa vocação? Qual o nosso chamado em Cristo Jesus? É sermos como Ele. Ame, seja discípulo, seja servo, seja amigo, e dê ouvido ao Evangelho, e que nós possamos ser transformados pela palavra, e através de nós, vidas possam ser transformadas pela palavra também. Amém? Pastor, Deus abençoe. Que a igreja nos perdoe por alguma coisa aí, em nome de Jesus. Amém, pastor?